Bom, vamos voltar lá. Presta atenção aqui. Muita gente ficou com dúvida nisso aqui para a gente poder entender, né? Então, é, o meu primeiro ponto pode estar aqui como. Perdão, gente. É o meu primeiro ponto, né? Meu primeiro ponto de visada, segundo ponto de visada, terceiro, quarto e quinto ponto de visada, tá bom? Lembrando, ângulo horizontal, 0 graus. Por quê? Ah, porque quando eu miro no meu primeiro ponto de visada, a primeira coisa que eu faço é zerar o meu aparelho. Tá lembrado? Bom, zerei o meu aparelho, ele está 15 graus, né? Lembrando que ele está no sentido horário lá, ó. Ele está 15 graus do meu azimuth, tá? Então, se o meu norte está para cá, aqui o meu primeiro ângulo está a 15 graus dele, um pouquinho para cá, não é isso? Ele está a 15 graus. E aí eu disse para vocês, é muito mais fácil para eu calcular o P2, o P3, o P4 e o P5, eu calcular diante do meu azimuth anterior. Aí o pessoal perguntou para mim assim, Alexandre, então esses números daqui são imaginários, já que 110 mais 75 dá 185, já que 230 mais 125 dá 355? Não. Vamos lá. 0 graus para 15 graus. Tá ok? 60 mais 15. Por quê? 60 graus do meu primeiro ponto mais 15 graus até o azimuth, 75. 110 graus até o meu primeiro ponto, mais 15 graus do meu azimuth. 230 graus até o meu primeiro ponto, mais 15 graus do meu azimuth. E 290 graus do meu primeiro ponto, mais 15 graus. Então não é do anterior aqui, é do meu primeiro ponto de visada até o azimuth. Então, ao invés de eu ficar fazendo esse cálculo aqui toda hora, eu já defino ele aqui, 290 mais 15, tá ok? Perdão, 110 mais 15, 125, 230 mais 15, 245. Alexandre, mas você não disse que era simulado? Eu simulei aqui para que vocês entendam aí um pouco mais a distância reduzida de cada um. E os números aqui são simulados no sentido que não é um cálculo real, mas aqui é para demonstrar para vocês como é que a gente faz. 60 mais 15, 75, 110 mais 15, 125 e aí por diante. Tá ok? Bom, levantamento por caminhamento. Ele vai se considerar pela natureza dos ângulos medidos, pelos ângulos horários, ok? Bom, então eu tenho e pelos ângulos de deflexão. Vamos ver lá. São ângulos horizontais medidos sempre no sentido horário, então sempre no sentido horário. E depende do sentido do caminhamento, ele pode ser calculado internamente ou externamente. Vamos ver lá. Então, olha lá. Lembra que eu não tenho aqui a minha irradiação mais. O meu aparelho não está aqui no meio mais. Tá ok? Ele agora está em cada uma das minhas PVs, ou seja, em cada um dos meus pontos. Então, se ele está parado no meu ponto zero ou na minha PV1, né? E eu estou caminhando no sentido horário, olha aqui o sentido, ó, caminho no sentido horário, ou seja, levo o meu maquinário no meu lote caminhando no sentido horário. Então aqui vai ser 1, perdão, aqui vai ser o 0,
1, 2, 3, 4 e 0 de novo, já que ele está dando 360 graus. Se eu coloquei o meu maquinário aqui e quero saber a distância do meu ponto anterior, o que vem antes do zero aqui? O meu último ponto 4. E o que vem depois do meu zero? 1. Mesma coisa, se eu tiver com o maquinário aqui, o que vem antes do 1? 0. O que vem depois do 1? 2. Se eu tiver com o meu maquinário aqui, o que vem antes do 2? 1. O que vem depois do 2? 3. Tá? O que eu vou fazer nessa história então? Eu vou sair do 4 no sentido horário e vou para o 1. Então, por isso que o meu cálculo ele é sempre externo. É desse eixo para esse eixo. Tá ok? Então, eu estou girando ele sentido horário. Por quê? Porque eu estou caminhando no sentido horário. Então, aqui o meu cálculo sempre será no sentido horário, o meu cálculo sempre será de ângulos externos. Obviamente também os meus ângulos aqui sempre serão maiores, que se eu estivesse calculando por dentro ele era menor, olha aqui. Agora, olha lá no sentido anti-horário. Então eu posso caminhar no sentido anti-horário? É uma escolha, tá ok? Então eu tenho meu ponto zero aqui, eu vou caminhar no sentido anti-horário, olha. Ou seja, eu vou levar o meu maquinário no sentido anti-horário. Porém, o meu cálculo muda. Tá? Então, eu estou no zero. Se eu estou caminhando no sentido horário, o que vem antes do zero? O 4. Olha aí, gente. 0, 1, 2, 3, 4. Se eu vou no anterior lá, ó, caminhando no horário, 0, 1, 2, 3, 4. Bom? Perdão. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, tá? Se eu estou caminhando para cá, que é o meu ponto de ré? É o anterior. O que é o meu ponto de vante? É o posterior. Estou no zero, então eu saio daqui do ponto 4 sempre no sentido horário. Olha aqui, ó. Por isso que tem que ser interno. Se eu estou no meu segundo ponto, no meu primeiro ponto aqui, né? Aqui, ponto 0, ponto 1, e quero calcular da minha ré para minha avante. Eu não vou girar para cá, eu sempre giro no sentido horário, então desse eixo para esse eixo. Então, todas as vezes que eu estiver andando no sentido, com o meu maquinário no sentido anti-horário, os meus cálculos serão internos. Amém? Mesma coisa, ó. Estou no meu ponto 3. O que eu faço? Miro na minha ré, levo para minha vante. Tá ok? Giro para minha vante. Saio do meu eixo 2 para o meu eixo 4. Tá ok? Bom, vamos lá então. O que é importante eu fazer agora? Essa seria a minha caderneta de campo. Essas seriam as minhas estações que eu coloquei lá, ó. Aqui a minha caderneta de campo 0, 1, 2, 3, 4. Tá ok? 0, 1, 2, 3, 4. A minha ré é o ponto 4. Tá? A minha avante é o ponto 1. Se eu estiver no meu ponto 0, meu ponto de visada é 0. Perdão, gente, na minha primeira estação lá, a minha ré é o meu ponto 0 e a minha avante é o ponto 2. Tá? E aí eu tenho os cálculos de cada um lá. Os cálculos horários e a distância da minha linha de visada. E aqui o meu azimute, que está calculado lá diante do meu norte geográfico para o meu primeiro ponto de visada. Tá?
Como é que eu posso verificar isso? O que eu devo fazer para verificar se isso aqui, se esses ângulos estão corretos? Então, a primeira coisa que eu faço é somar todos esses ângulos, ok? Bom, se eu estou somando todos esses ângulos, eu vou então montar uma fórmula para que eu não erre, tá? Então, eu vou pegar 180 vezes o número de lados que eu tenho. Quantos lados que eu tenho? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. O número de lados que eu tenho. Se eu estou medindo os ângulos externos, ou seja, se o meu maquinário foi colocado no sentido horário, eu vou somar. Se o meu maquinário for colocado no sentido anti-horário, eu vou subtrair. Então, fiz o cálculo lá, olha. Vou somar todos os ângulos externos. Somei todos esses ângulos horários aqui, tá? Vou somar todos os ângulos. Vai dar 1260. Deve dar 1260. O que eu fiz? 180 vezes 5 mais 2. Deve, ou seja, 5 mais 2, 7. 180 vezes 7. Não é isso? A soma disso aqui tem que dar 1260. Mas, Alexandre, eu somei isso tudo e não deu 1260. Deu 1259 graus, 57 minutos, 0 segundos. Há uma diferença, há um erro existente aí de 3 minutos. O que eu faço agora? 3 minutos é pouco, Alexandre. Que se dane, né? Não, nós estamos lidando com a matemática. Se fosse 1 segundo, era um erro considerado. Se fosse 1 grau inteiro, era um erro a se considerar. Eu preciso saber se esse erro ele é realmente relevante ou não. Eu preciso saber se eu posso ter esse erro ou não. Por quê? Porque existe um erro suportável aí. Então, como é que eu faço? Nós temos um cálculo aí para um erro angular admissível, ou seja, existe uma tolerância de erro. Qual que é? T, a minha tolerância é igual a 5 minutos raiz quadrada da quantidade de lados que eu tenho. Nesse caso aqui, como nós já vimos anteriormente, voltando lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu faço? Exemplo, lados 5, perdão, gente. Exemplo, tolerância é igual a 5, raiz quadrada de 5. A minha tolerância pode ser até de 11,2 minutos, ou 11 minutos e 2 segundos. Ok? Bom, se eu tenho um erro de 3 minutos, então, quer dizer que ele está dentro da minha tolerância. Ou seja, de 0 a 11,2, ele está dentro da minha tolerância. O que eu faço agora, então? Eu vou distribuir. Na verdade, eu tenho duas opções aí, tá? Eu tenho a opção de encaixar ele dentro do meu menor ou simplesmente dividir ele pela quantidade de lados que eu tenho. Então, olha aqui. Alexandre, antes da gente continuar, me responde uma coisa. 11,2. Se tivesse dado 11,3, posso distribuir do mesmo jeito? Não. Se tiver dado 1 acima aqui, se eu tivesse dado 12 minutos ou 11,3 minutos, o que é que você ia fazer? Ia voltar a campo e ia fazer todas as medições de novo, por quê? Porque com certeza a sua medição estava errada, tá bom?
Então, se eu perceber na minha tabela aqui anteriormente, eu tenho 305 graus 38 minutos, 242 graus e 11 minutos, 265 21 minutos, mas eu não tenho segundos aparecendo aí. Por quê? Porque estão todos 00 segundos. Tá ok? Bom, o que eu vou fazer com esses 3 minutos meus aqui agora? Ele é admissível? É. Então, no exemplo, devemos distribuir 3 minutos pela quantidade de lados que eu tenho. Ou seja, 3 minutos vou adicionar 36 minutos, tá? Então, eu peguei 3 minutos lá e dividi por 5, tá bom? Ou seja, 180 dividido por 5. E aí a gente vai distribuir para cada um. Poderia ter simplesmente colocado ele aqui, ou seja, ter transformado ele em 156 e 11? Posso colocar no meu menor ângulo aí. Só que eu não gosto muito. Acho que aqui fica mais limpo e você demonstra aí para o seu cliente ou dentro da sua tabela que você está fazendo essa divisão, que é um ângulo de correção. Ok? Bom, vamos calcular os nossos azimutes aí. Eu também preciso entender e fazer o cálculo do meu azimute para poder montar minha tabela. Então, azimute calculado é igual a azimute anterior mais ângulo horário. O resultado aqui, se der menor do que 180 graus, eu vou somar mais 180 graus. Se o meu resultado, presta atenção aqui que eu fiz um erro. Se o meu resultado der entre 180 graus e 540 graus, ou seja, maior que 180 e menor do que 540, eu vou subtrair 180 graus. E se o meu resultado der maior que 540, eu vou subtrair 540. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o meu ângulo horário. Vou sempre fazer esse cálculo aqui, considerando o meu ângulo horário mais o azimute calculado. Agora acontece que o meu azimute lido, o meu primeiro azimute lido, ele não precisa de cálculo, que é como se eu tivesse aqui no meu primeiro ponto de visada. Como se eu tivesse, não, eu estou no meu primeiro ponto de visada. Então, sempre o meu azimute lido será igual ao meu azimute calculado. Ok? Sempre o primeiro eu vou repetir. Agora, o que eu faço? 242 graus, 11 minutos, 36 segundos. Eu vou somar com 47 graus, 39 minutos, 0 segundos. Vai dar 109,50. Correto, gente? Pois é. Muita gente assusta, né? Não, Alexandre, meu cálculo deu todo errado. Não é isso. Será que a minha calculadora eu vou refazer? Não, não é só a calculadora. Lembra lá que eu te dei uma formulazinha anteriormente. Então vamos lá, olha. Como chegamos ao resultado de 109 graus, 50 minutos e 36 segundos? Básico. 242 graus, 11 minutos e 36 segundos, mais 47 graus, 39 minutos e 0 segundos, é igual a 289 graus, 50 minutos e 36 segundos. 289 é menor do que 180? Não, é maior do que 180 e é menor do que 540. Então eu vou subtrair 180 graus nele. Tá ok? Vai ser a mesma coisa, vai me dar 109 graus, 50 minutos, 36 segundos. Então a mesma coisa eu vou fazer. 265 mais 109,50, no nosso caso,
menos que 180, que deu, o meu resultado deu maior que 180 e menor do que 540, eu vou retirar 180 nele. Mesma coisa, 293 mais 195, 308,48. Mesma coisa, 153,11 mais 308, 282. Ok? Agora, como é que eu faço, Alexandre, para poder saber se está certo também? Chegou no finalzinho, faz a mesma coisa. Olha lá, 305, 282, 305, você vai ver que vai dar 47,39. Sem erro. Ok? Tranquilíssimo, né, gente? É isso, pessoal. Hoje nós paramos aqui. Eu vou gravar uma outra aula para vocês. Já vou colocar disponível aí para que vocês não errem. Tem exercício na página de vocês aí. Façam todos os exercícios para poder me entregar até essa próxima sexta-feira. Tá ok? Grande abraço, muito obrigado.